Ok. Maravilha. Então, vamos começar hoje, é o nosso último encontro do módulo Inteligência Emocional. E hoje nós vamos estar falando sobre reprogramação comportamental. E como isso é importante, sabe, para a nossa qualidade de vida, para alcançar os nossos objetivos, desenvolver tudo aquilo que a gente gostaria de desenvolver. Lembrando que essas são as habilidades ou skills, né? Habilidades que não são nada Sim. fáceis de aprender e são pouco desenvolvidas ao longo, assim, Uhum. das nossas vidas, mas que com este programa a gente consegue ser bem efetivo e eficaz para o desenvolvimento dessas habilidades que, segundo o Fórum Econômico Mundial, são habilidades essenciais para os profissionais do futuro, que já é agora, né? A gente vive já no futuro, né? Sim. Então, elas estão... Chegamos no futuro. Chegamos no futuro, exatamente. Elas são contempladas, né? E aí a gente fez essa jornada, consciência e adaptabilidade, serenidade e confiança, resiliência com propósito e restauração, resiliência com contentamento e gestão da pressão, a empatia, a gestão de conflitos, e agora a gente vai fechar com a reprogramação comportamental. Perfeito. Maravilha, maravilha. Então vamos à aula de hoje, ok? Então, antes disso, a gente sempre no finalzinho de uma sessão ou de um workshop, a gente tem um desafio. O desafio da semana passada era a gestão de conflitos, certo? E aí a Sim. gente passou algumas estratégias. Queria saber se tu conseguiu desenvolver alguma coisa com relação à gestão de conflitos. Sim. Bastante coisa. Uau, Estou aqui com essa questão de assumir a responsabilidade. Eu digo para você que é de berço. Isso aí aprendi com o papai e que ótimo. assumir a responsabilidade do redor da gente, não só de nós, mas do redor nosso, que está aí Uau, a seu alcance resolver. é, A questão da teoria do espaço vital, rapaz. Eu fui fazer uma reflexão sobre essa questão do espaço vital, né? uhum, Quando a gente está numa reflexão, o seu espaço vital, assim, sei lá, deve chegar a meio metro de distância, tudo aquilo que você percebe a energia, sente a energia. Mas depois eu fui ampliando, porque quando a gente está aqui agora no escritório, o nosso espaço vital está ao alcance da mão, né? Praticamente o que você precisa alcançar, o teclado, a caneta, a garrafinha de água, por aí vai. E, assim, é muito interessante. Agora, a cordialidade distante. Isso aí foi muito interessante porque a educação que recebemos, a forma de tratar as pessoas, né, como eu já conversei com você, devido a mamãe foi educada em colégio de freiras, blá, 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 né? Aquela educação recebida ainda do século XIX, vamos dizer assim, né? Porque é a base da educação religiosa no Brasil, por aí. E papai militar, né? Com educação militar. Então, assim, toda a cordialidade, né? A gente deve usar e fazer uso disso. Agora, a questão da distância, essa distância não importa a distância física, mas a proximidade sentimental deve existir. As pessoas com que a gente está relacionando devem sentir essa proximidade da gente. Não podemos deixar que elas se afastem do emocional, do sentimental, ou seja, perca a conexão com nós. Então, isso é importante. O outro tópico pergunta, né, hipocrisia ou diplomacia. Eu sempre acreditei e sou favorável à questão da diplomacia. Isso aí é sem dúvida. A diplomacia, inclusive, faz parte da guerra. Então, exatamente. temos que observar bem isso aí. A respeito do poder do desculpe, né? A gente conversou que temos que tomar cuidado. E, assim, eu percebi
nessa jornada aí de política, o quanto forçam um candidato, ou forçam, né, um candidato a ir a público pedir desculpas por algo que ele não fez. Ou seja, tentando fazer com que ele assuma a culpa do que não foi ele que fez. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com esse negócio. É estratégico aí, ó. É, Quase no âmbito manipulativo. Muito bem colocado. exatamente. Hum. Tentando impor essa situação para que, certamente, quem está tentando fazer isso já tenha aquele discurso. Olha, está vendo aí, ó, assumiu, realmente ele estava errado. Então, tem que tomar cuidado. E a questão do sorrir, né? Mesmo na hora que está sendo costurado o dedinho, sorria. É, Sempre. Isso é. é importante. Sabe quando a gente faz as posições das técnicas corporais, e eu sempre falo, sorria, sorria, porque aquilo também desenvolve uma química mental favorável, serotonina, dopamina, sabe? E a cara mais carrancuda, né? São microsensores que a gente tem aqui no rosto, sabe? Que mandam essas informações para o cérebro. A importância não só para os outros, mas para nós também, sabe? Claro. O estímulo, Mas né? Vem. mas aqui o sentido é mais para os outros, né? De a gente amenizar os conflitos, entendeu? Uhum. Até Ok. lá naquele livrinho sobre boas maneiras, do De Rose, né? Sim, Fala, por exemplo, sim. uma questão de trânsito, às vezes, que um sorriso, né? Por mais sutil que ele possa ser, a pessoa perceber que você está sorrindo, pode representar, às vezes, um desculpe-me, eu errei, e vamos deixar isso para lá, né? Quando você chega num local, um sorriso pode representar, oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, olha como o sorriso pode ter inúmeros significados inconscientes, né? Que amenizam, né? Os conflitos. Sim. Inclusive, é impressionante os animais, principalmente o cachorro, que é o que convive conosco dentro de nossas casas e tudo. O cão percebe, rapaz. É igual quando ele faz alguma coisa que não te agrada, você olha sério para ele, ele já se toca. É. Opa, não é por aí. Ah, Quando você exatamente. sorri, você está concordando com ele, aí ele fica todo faceiro. Não, e É uma criança impressionante. de alguns meses também, 4, 5 meses, é incrível como as emoções preponderam. Ontem estava com a minha sobrinha de 6 meses e incrível como o sorriso é contagiante, né? Você sorri para ela, ela abre o sorrisão. Você Aham. fecha a cara, ela fica com a Sim, cara também mais fechadinha. Muito interessante, exato. muito interessante. Bem, mas então vamos lá. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos os K-Posts, né? Então nós vamos tomar consciência dos comportamentos indesejáveis. E para isso, nós vamos precisar um pouco daquela aula que a gente viu sobre por trás de um comportamento tem um sentimento e por trás de um sentimento tem uma emoção. De a gente identificar aquele sentimento, identificar mais profundamente a emoção, que de uma emoção advém um sentimento que é interpretação. Às vezes a mesma emoção pode ser uma interpretação ruim para você e uma boa para mim, porque são Sim, interpretações da emoção que são sentimentos, né? E aquilo vai gerar um comportamento diferenciado, tanto para mim quanto para você, porque a gente quer pegar hoje o sentimento, porque a emoção geralmente ela é primária, não tem como mudar uma emoção. E a gente vai mais a fundo nessa emoção e vai ver que é uma raizinha. Agora, os frutos dessa raiz eu posso mudar, porque é como eu vou alimentar essa emoção, o adubo que eu vou colocar nessa plantinha e tudo mais, que vai gerar os frutos que assim eu desejar. E nós vamos ver também, Ismael, como reprogramar as nossas emoções, ok? Então, é importante que a gente tome consciência dos nossos comportamentos indesejáveis, sabe? Aquilo que eu faço que não produz resultado, que não é eficaz, que gera conflito, que faz com que eu fique, às vezes, chateado comigo mesmo, sabe? Aquele comportamento que não é produtivo, aquele comportamento que é, às vezes, repugnante, às vezes é um comportamento que gera uma sensação ruim nas outras pessoas. Então a gente começa a ter consciência. É isso, esse é o primeiro momento. Eu tomar consciência dos meus comportamentos indesejáveis, tá? Então agora nós vamos entrar nesse processo aqui quase que socrático, tá? Para a gente ir identificando e a gente entrar nesse questionamento para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Como será que os nossos comportamentos são criados, Ismael? Como você acha que eles são criados?
nossos comportamentos, eu creio que são reflexos, né, de nossos sentimentos, que têm como base as emoções. Isso. Uhum. Então, aí é a manifestação do sentimento, é o comportamento. É isso Sim. que a gente nota muito espontâneo nas crianças, né? Uhum. O comportamento dela. Vamos pegar as crianças. As crianças é uma fonte de aprendizado incrível, né? Então, assim, ó, se você, por exemplo, punir a criança, você vai gerar um comportamento específico nela, porque ela vai evitar a dor e ela vai se comportar. Mas também, se você, por exemplo, dá uma recompensa para a criança, ela também vai ter um determinado comportamento. Ou seja, então são duas premissas aqui: ou a pessoa foge da dor, ou ela vai em direção ao prazer. São duas formas com que os comportamentos são formados. Ou é no chicote, ou é na cenourinha. Lembra daquele burrinho que você coloca a cenourinha? Sim. Ou é no chicote. E assim, ó, o chicotinho, digamos assim, a dor, tá? Ela é mais impactante, porque ela cria ali uma referência, ela cria ali uma memória mais forte. Inclusive porque o nosso cérebro reptiliano de sobrevivência, ele é muito voltado nessa frequência. Pegou isso? Sim, isso aí na psicologia comportamental é o reforço negativo. E o reforço negativo veio, como, por exemplo, lá na pré-história, quando um tigre comia o nosso irmão, a gente, opa, isso aí é perigoso. Então já tinha um reforço negativo, porque aquilo era perigoso. É. Por aí vai, né? E a grande maioria das pessoas, Ismael, elas são inconscientemente, elas se comportam com o que a gente pode chamar de medo, né? Desse reforço negativo. Por isso que no The Rose Method a gente trabalha muito o reforço positivo, sabe? Que é quando você vê a pessoa fazendo uma coisa certa, você elogia, ou até mesmo a si mesmo. E aí você vai reforçando o bom comportamento até ele se tornar automático. Então, são duas coisas que funcionam, a recompensa e a punição. E sabemos que a punição, a neurociência, ela estuda isso, ela diz que ela é 3 vezes mais impactante do que a positiva, a negativa. Então, olha só a conta que a gente tem, né, inconscientemente, como é que não está lá o saldo, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos que estão lá arquivados, né, no nosso inconsciente, que fazem a gente se comportar de uma determinada forma. Então, aqui é para a gente tomar consciência, né, dos nossos comportamentos indesejáveis, tá? Mas se a gente for bem assim, dentro desses estudos psicológicos que você falou aí e tal, e nós formos lá na raiz de todo comportamento, tá? A grande maioria dos comportamentos, eles são criados com uma coisinha chamada medo. O medo, provavelmente, é a raiz de muitos dos nossos comportamentos, tá? Porque gera um sentimento, né? E esse sentimento, ele vai gerar um comportamento específico. Então, vamos pegar essa figura aqui, tirei de um disco do Pink Floyd. Acho muito, muito bonita essa, porque é como se nós tivéssemos o medo, né, desenvolvendo uma série de sentimentos que podem ser interpretados e podem ser canalizados por um comportamento. E se eu não tenho controle sobre esse sentimento, provavelmente isso vai me levar para um comportamento indesejável, porque ele vai entrar naquele processo automático, né? Então, que tipo de comportamento que geralmente vem do medo? A procrastinação, a intolerância, o conformismo, sabe? A mentira, a negatividade, a agressão, o roubo, o ciúme, a inveja, a ansiedade. Então, tudo isso são expressões comportamentais que advêm do medo, né? Você está conseguindo entender isso? Sim. Inclusive, nessa figura que você mostrou aí, eu achei muito interessante. Tem essa pirâmide, né, que dá Uhum. um prisma É, diferente do outro lado da visão. é, Agora, é um teto, vamos dizer assim, tem um lado, né, que entra um faixo branco, o outro lado sai diversas cores do arco-íris, digamos assim, mas o terceiro lado continua negro, continua escuro. ó.
Aham, exatamente. Tem algo aí que ainda não é visto. É, E que é o... justamente onde você escreveu o medo, justamente do lado que você escreveu o medo, você foi muito feliz É, nessa figura, viu? é Parabéns. esse lado obscuro, realmente, que a gente precisa colocar luz ali. Porque se a gente não colocar luz ali, o nosso inconsciente, ele é muito dominante, ele nos domina. É uma força muito poderosa, o nosso inconsciente, sabe? Então é necessário que a gente... Agora, assim, ó, por que que as pessoas, né, elas mentem? Elas mentem por causa do medo. Elas têm medo de alguma coisa. Oi, Marta, seja bem-vinda. Por que que as pessoas roubam? Muito provavelmente também por causa do medo. Por que que as pessoas sentem ciúmes? Também por causa do medo de perder aquela pessoa, enfim, tá? Então, como que a gente pode agir se o medo é tão poderoso em nossas vidas? Como que nós podemos agir? É isso que nós vamos ver. Vamos ver agora algumas estratégias, tá? De mudança comportamental, para a gente não agir tão no automático, já que o medo ele está muito enraizado em nós, se nós deixarmos simplesmente o automático atuar, ele vai gerar um comportamento não desejável. Então, a gente precisa intervir, né, nesse processo. Então, vamos ver quais são as estratégias que eu cataloguei aqui. Primeira estratégia, para mudar o comportamento, primeiro você deve mudar o sentimento que origina aquele comportamento. Então, eu dou um passo atrás daquele meu comportamento que eu tive e procuro decifrar, procuro interpretar que sentimento que foi esse. Será que tem como eu modificar esse sentimento? Porque se eu conseguir modificar esse sentimento na mesma frequência de onda de um outro sentimento, eu vou gerar um outro comportamento que não é mais aquele que eu não quero ter. Ok? Segunda estratégia, sair da polaridade do medo para uma polaridade de satisfação, de contentamento, de gratidão, sabe? Então, sair, eu dou um passo mais atrás ainda e vou lá no medo e procuro eliminar o medo. Saindo do sistema simpático e procurando entrar no sistema parasimpático. E a gente tem as técnicas de respiração, de meditação, que vão ajudar bastante nisso. E o terceiro, a gente às vezes vive muito nessa atitude de escassez, né? Trocar essa atitude de escassez por uma atitude de abundância, né? Que o universo é extremamente abundante em todos os quesitos, tá? O que vocês acharam dessas estratégias? Mike, essa palavra escassez aí, né? Não sei, ontem, esse final de semana, né? Ontem, eu digo esse final de semana, eu estava com um grupo bastante sério, com pessoas assim, cabeça, e a gente conversou muito sobre a situação, né, que passa hoje no país. E a gente chegou em um ponto assim muito interessante com essa palavra escassez. Ora, nós fomos educados desde criança, e olha que a minha geração está aí, né, passando já a barreira dos 60, ouvindo, o Brasil, o país do futuro, abundância, abunda tudo, né? Pô, nossa geração foi criada com essa síndrome de escassez. Porque, fazendo uma reflexão bem ligeira, as faculdades foram abrir as portas a partir do século XXI. Só que entrou gente desqualificada para cursar cursos superiores, ou seja, escassez de educação em casa doméstica, o que atrapalha também na abundância de conhecimento e segue relação, né, do que estamos vivendo no nosso país. É impressionante essa tal da escassez, ela influencia muito desde a formação do embrião. Uhum. Que viagem. E a escassez e a abundância aqui, nós podemos dizer que são reprogramações que rodam no meu cérebro, é como um mindset, é como uma mentalidade, né? E que um chama o outro. Escassez, ela chama mais escassez, advinda do medo, tá? E a abundância vai gerar mais abundância, né? Levada em direção ao prazer, levada em direção a uma recompensa.
Tá? Isso aí tem um caminho a ser seguido, a ser traçado, né? E hoje a gente está vendo aí, no mundo digital, aí, tem um monte de especialistas, né? em como ganhar dinheiro dormindo, e por aí vai. Também estão aproveitando dessa situação de abundância futura e botando a cenourinha aqui na frente de todo mundo. Né? Exatamente, tem que ficar bem com o pé no chão. Agora, vamos ver, então, uma tabela que foi criada pelo professor De Rose, tá? Ele sugeriu essa tabela aqui, olha só que interessante essa tabela, aonde você vai identificar um sentimento, porque, como eu falei, o que gera o comportamento é um sentimento, né? E se eu identifico esse sentimento, eu consigo mudar o meu comportamento. Então, a ferramenta vai se chamar Transforme os seus sentimentos. Ao identificar um sentimento negativo, eu vou procurar substituir esse mesmo sentimento, ele tem uma frequência de onda, por um mesmo sentimento que tem a mesma frequência de onda, só que ao invés de ser negativo, ele é positivo. Então, ao invés de eu ter paixão, que ela é considerada em alguns momentos como algo negativo, que pode fazer você perder a cabeça e fazer coisas que você não pensa, você substitui pelo amor, que é uma coisa mais concreta, mais estável. O ciúme, que faz você achar que a pessoa te pertence, como se fosse um objeto, você substitui pelo zelo, pelo cuidado, dá uma atenção, cuidar para não degradar, para não estragar, para a pessoa não se prejudicar. A luxúria, pelo erotismo, o ódio, pela raiva. Mas daí você fala assim, o Michael, Freta, mas a raiva ela pode parecer também negativa. Se você souber canalizar ela, ela pode ser positiva. Eu lembro uma história que o De Rose contou de uma freira que chegaram e perguntaram para ela: nossa, mas você deve ter muito amor no seu coração para construir tantas escolas, tantos asilos, tantos hospitais, creches. Você deve ter muito, mas muito amor no coração. Conta aí para gente. Ela chegou e falou assim: não, minha filha, eu não tenho muito amor no meu coração, não. Eu tenho é raiva, muita raiva. E aquilo me chocou, sabe? Eu sei como que ela canalizou a raiva para algo construtivo, né? Algo positivo. Vocês estão entendendo? Ó, aqui esse outro aqui, ó, a vaidade, né? Você pode substituir por orgulho, porque o orgulho ele pode também ter um viés positivo. Aquele orgulho da nação, aquele orgulho do filho, orgulho do seu trabalho, de forma ponderada, para não virar negativo, né? A cobiça pode ser substituída por ambição, apesar de eu não gostar nenhum desses dois aqui, eu não gosto nem de orgulho nem de ambição, mas elas estão numa frequência de onda que substitui esses dois aqui que são terríveis, ó. Cobiça e inveja são muito terríveis. Então, ao invés de eu sentir inveja, eu vou sentir admiração. Meu vizinho tem um Porsche, ao invés de eu... porque a inveja não é querer o que ele tem, a inveja é querer que ele não tenha, porque querer o que o outro tem é cobiça. A inveja é muito negra, né? É muito negra a inveja. Então, então ao invés de eu querer que ele não tenha, eu vou admirar, pô, que legal, um Porsche, tá? Talvez num dia eu possa vir até um Porsche também. O medo, ó, o medo ele pode ser catalogado aqui como um sentimento também, está como raiz, mas pode ter um medo. Então, ao invés de eu ter medo de perder alguma coisa, eu vou gerar uma precaução. Ó, cuidado com esse meu livro, sabe? Só como precaução, muito parecido também aqui como zelo, tá? Aqui precaução é um outro sentido, né? Eu vou me precaver para não dar nada errado. É diferente do medo. Olha só esse outro, que legal também. Ao invés da violência, a agressividade. A agressividade, por exemplo, em vendas, no empreendimento, no marketing, né? Então pode ser positiva. A franqueza, ela pode ser muito cruel. A sinceridade, ó, são muito semelhantes, né? Só que uma é positiva, a outra é negativa. A opulência, aquele lance de eu ter 10 helicópteros, né? Meu Deus, mas para que 10 helicópteros? Não, eu vou utilizar a prosperidade. Vou construir estruturas que também beneficiem a humanidade, né? Como fez lá a freira, né? Hipocrisia, terrível. Vou trabalhar a diplomacia, como a gente já viu anteriormente. A anarquia, terrível, mas na mesma frequência tem a liberdade. Ao invés da repressão, a disciplina. Repressão é horrível, a disciplina já tem um outro aparato positivo, né? A crítica, ela às vezes magoa, né?
Se você chegar no restaurante e falar assim, olha, essa comida aqui não está boa, está fria, não sei o quê, o maître ali, o chefe de cozinha ou o dono do restaurante pode ficar chateado. Mas se você chegar e colocar a mesma coisa sobre um formato de sugestão, olha, eu gostaria de sugerir que a comida viesse mais quentinha, tal, tal, acho que o cara já olha aquilo sobre um outro ponto de vista, né? A mesma coisa a reclamação, ó. Você reclamar pode parecer negativo, mas se você colocar aquilo como uma colaboração, olha, eu queria te passar uma colaboração, né? A pessoa já olha sobre um outro viés, né? O que vocês acharam dessa tabela? Muito legal essa tabela, né? Tá fechado o teu microfone aí, Mar. Sim, obrigado, Mike. Mike, eu tenho só uma observação a fazer sobre a última palavra aí, que foi reclamação. Uhum. Se a gente for na origem da palavra, isso eu aprendi estudando marketing, tá? Sim. Estudando marketing que eu aprendi. Clamar. O que é clamar? Então, quando você reclama, você faz uma nova aclamação. Então, as peças publicitárias são aclamações. Uhum. Você está incitando o público a ver aquilo, abrir a janela para aquela situação. E quando se faz a reclamação, é o rechamado, ou seja, nossas propagandas são reclamações, porque são repetidas diuturnamente as propagandas dos veículos aí que você falou, inclusive, que era uma marca, não fazia propaganda, já está fazendo, a Porsche não fazia propaganda, né? Então, só essa aí que eu vejo dessa forma, porque existe uma situação que você aponta, uma situação que não lhe é agradável. Por exemplo, que você disse aí do restaurante. E aí aquela pessoa que te atendeu já faz um juízo. Já te bloqueia. Já te bloqueia, né? Já foi uma muralha, né? Exato. E ela não absorve. Ela vai ser... Justamente. Tu vê como a frequência, né, é importante. Exatamente. E aí, por exemplo, sexagenários como não admitimos porcaria. A gente quer uma coisa como deve ser. E a turma do mimimi aí não aceita a realidade, né? Como, por exemplo, já tem um grupo que não escova dentes há anos. Já tem um grupo que abandonou a vacina há anos e agora estão vindo aí os problemas. Então, reclamar, ao que é a raiz da palavra, é clamar novamente. E colaboração é a ação de colaborar. Uhum. Então, eu não vejo o negativo na reclamação. Sim, colaborar, elaborar, trabalhar, né? Deixa eu mudar então. Deixa eu mudar o sentido da interpretação de reclamação. Eu gostei muito desse uso desse, mas vamos pegar sobre o aspecto da autorresponsabilidade. Quando eu faço uma reclamação, eu estou botando a responsabilidade no outro e não em mim, entendeu? Então, o mais efetivo é eu não criticar, eu não reclamar, eu não colocar a culpa nos outros, porque é muito fácil também apontar a culpa para os outros. Então, isso começa a mudar também a interpretação para mim e também a absorção das pessoas, porque a reclamação ela é pesada. Falou assim, deixa eu te fazer uma reclamação, agora sim, deixa eu fazer uma colaboração. Às vezes pode ser a mesma coisa. Sabe aquelas caixinhas de reclamação que tem nas lojas, tal? Sabe? Sim. Ou nas empresas, coloque aqui e tal. Então, se você colocar reclamação, o cara vai focar só nos pontos negativos, né? Se você botar colaboração, talvez ele traga alguns pontos de melhoria também daquela situação, né? Então, elas estão na mesma o que eu quero dizer é que elas estão na mesma frequência de onda, sabe? Só que uma tem um viés negativo. Reclamação é negativo. Sabe? Clamar é uma coisa positiva. Eu vou clamar ao universo, né? Agora, reclamar, eu já estou tirando do clamar para o reclamar, né? Mike, eu insisto, tá? Me desculpe, você é nosso mestre, mas eu insisto em rever essa palavra.
é colaboração. Labor é trabalho. Isso, Labor é colaborador. trabalhar com, é ação de trabalhar com alguém, colaboração. Você colabora, tem que ter alguém contigo, então você não colabora. Uhum. É o positivo. Mas o negativo disso seria reclamação? Não, de Ela novo, está na minha né? Sabe aquela pessoa na empresa que vive reclamando? Por que tu não colabora ao invés de reclamar? Entendeu? Mas isso, Mike, voltando à palavra, eu estou insistindo na palavra. Reclamar é clamar por mais de uma vez. Mas Certo? quando você clama mais de uma vez, ela Aí, se torna negativa, porque clamar é uma não, coisa. não, Eu vou dar um exemplo para não. você. Clamar a Deus. Olha que coisa bonita. Agora, quando Pois você é. reclama, você está trazendo isso de volta. E aquilo volta para você sobre um aspecto negativo, porque você está insatisfeito. Tá. Ok, mestre, aula. Ismael, eu poderia dar mais aqui, 80 exemplos. Então, se não tem um exemplo aqui que bate, substitui por um outro melhor. Tu tem uma sugestão, aqui, de algo que possa ser colocado aqui no lugar de reclamação? Por exemplo, se você disse que o positivo é colaboração, o contrário de colaborar, o que é? Não, mas não é o contrário. Nós não estamos É pegando o o contrário. negativo. A gente está pegando, porque assim, vou pegar aqui, raiva não é o contrário de ódio. Elas estão na mesma frequência, isso que eu quero dizer. A gente vai pegar a frequência do sentimento e ela tem uma interpretação você me desculpa. Pode falar. Você me desculpa de novo, é porque eu sou estudante de exatas, e aí eu vejo esse monte de palavrinha, eu já começo a ver vetores na minha mente, e aí a situação de negativo e positivo para mim é vital. Então, me desculpe, siga a aula, por favor. Me perdoe. Tá. Não. É que assim, cada um, isso é interessante, sabe, o Ismael, que cada um de nós tem uma interpretação diferente de acordo com a nossa cultura, com a nossa educação, com os acontecimentos que aconteceram. Então, se para você a reclamação ela tem um caráter positivo, tira isso aqui fora, né? Procura absorver, porque assim, eu te trago aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais de 10, né? E tem uma ali que você vai pegar justamente a que você não concorda e vai colocar energia nela. Não esquece ela. Pega as outras 10. Olha que coisa legal aqui, Ao invés de orgulho aqui, né? Por exemplo, a vaidade, né? Trabalhar o orgulho de forma positiva, né? Eu gostei muito dessa aqui, por exemplo. Dessas aqui, qual que você mais gostou? Tirando essa última. Fechou de novo o microfone. A primeira, amor. Legal. Então, alguém pode chegar, eu posso te consternar também, posso te fazer uma colaboração assim, olha, eu acho que a paixão é algo muito importante, e eu não vivo sem paixão. E eu concordo com essa afirmação de alguém que diga isso. Paixão nos negócios, paixão daquela coisa nova, aquele sentimento de paixão para uma leitura, para estudar, para difundir algo bacana, entendeu? Então, tudo é uma interpretação, né? E eu posso até gerar uma interpretação de que o amor não seja positivo, tá? De que o amor em excesso pode gerar abusos, a pessoa pode usar isso de uma forma... Enfim, como a gente vai ser colocado. A grande questão é como que você conta isso para você mesmo. A ideia aqui é de você pegar uma coisa que geralmente ela tem um viés. Aí a importância de a gente saber essa questão de viés, porque é a mesma coisa desse quadro aqui, porque nós vamos pegar uma coisa e quantas coisas a gente não consegue colocar, de raios, né? Uma mesma emoção pode ter vários sentimentos aqui. Isso vai de como que você vai argumentar para si mesmo, como que você vai contar uma história. E é isso que nós queremos aprender hoje. É isso que nós queremos aprender hoje. Ok? Ok. E, assim, eu tinha já me afastado do assunto, mas o senhor citou de volta ao assunto. Eu solicito a permissão para sugerir. Uhum. Se o senhor permite, eu vou sugerir a palavra objeção no lugar da reclamação. Pronto, boa. Então, aqui a gente coloca objeção. Boa, muito bom. Maravilha, maravilha. Seguimos, então. Aí a gente poderia construir, inclusive, uma lista mais
profunda, poderíamos se aprofundar nessa lista, né? Desenvolvendo frequências semelhantes, né? Que tem um âmbito ali, uma interpretação muitas vezes para nós negativa, para uma que muitas vezes tem uma interpretação positiva. Olha só que impactante essa frase do professor De Rose. A agressividade educada leva à vitória, né? E nós poderíamos ter muitas controvérsias aqui nessa frase do De Rose, né? Mas aqui é justamente essa questão de canalizar, né? É uma frase contraintuitiva, mas como pode a agressividade, né, levar à vitória, né? E a gente já viu aqui, né, que a questão lá da não violência, lembra que a gente falou do passivo e do pacífico, né, da não agressão, de um povo proteger ali os seus descendentes, né? E da serpente que ela chega e fala assim: se você chegar mais perto de mim, eu vou te atacar, né? Ou seja, uma agressividade educada pode nos levar também à vitória. Bem, então vamos ver. Pode falar. Vou tentar dar um exemplo disso que você disse, que eu vi um vídeo curtinho. Tigres desmamados da tigresa são colocados para mamar numa cadela e, claro, né, logo a cadela não suporta mais os tigres ali e começa a educá-los. De que forma? No mundo animal, não existe essa educação, essa cortesia, existe submissão. Então, a cadela, que é de grande porte e mais forte, então, coloca o tigre, o filhote de tigre, sob submissão. E na cabeça deles, que são amamentados pela cadela, ela é a mamãe, e eles são submissos à cadela. Então, a cadela educa através da agressividade, Sim. porque ela tem que fazê-los submissos. E isso leva a cadela à vitória sobre os tigres. E, consequentemente, ao domador de tigres ter êxito também sobre os tigres, porque é ele o domador dela. Entendeu? É uma sequência. Eu achei muito interessante esse vídeo. Se eu encontrar, eu envio para você. Uhum. E lembrando aqui que essa forma de dominação, vamos dizer assim, né? Ela é uma forma de dominação pela dor, né? Tanto o domador no chicote, quanto a cadela ali, a cachorra, ela está levando o processo ali pela dor, que dentro da nossa linhagem não é a mais eficaz. A mais eficaz dentro da nossa linhagem é pelo amor, é pelo prazer. Sim, mas veja bem, Mas essa é a sua interpretação. É. Porque eu já conversei com domadores, eles me disseram que aquele chicote nunca toca o animal. É só o medo. Só faz estampidos para quebrar a atenção do animal, para que ele esteja atento ao comando. É isso. É. Ó, tem um treinamento de animais, de cavalos, de doma, é incrível, sabe? Que o cavalo ele tem uma percepção emocional muito acirrada, sabe? Aonde você gera uma empatia com o animal, uma aceitação, e dentro de alguns minutos o animal está te seguindo para onde você for. É incrível. Depois eu vou passar esse vídeo para você, tá? Então, aqui mostrando, né, a eficácia, né, do processo. E no nosso nível também de desenvolvimento da consciência, sabe? É muito mais eficaz uma filosofia comportamental que trabalha a não repressão, que trabalha a questão da sensorialidade, no sentido de expansão da consciência, do que o inverso, que é a repressão, a não sensorialidade. Então, fazendo só uma analogia também aqui, quando a gente consegue abrir, claro, a gente abre, né? Tá. Sim, então... e mesmo porque nós convivemos com o cavalo foi o primeiro animal que o ser humano domesticou. Foi o cão, foi o cavalo. Ah, é? Certo? A humanidade, sim. E o tigre, ou os felinos, o mais próximo do homem é o gato. Daí você vê, né? Que tudo tem a sua situação. Então, Ó, agora nós vamos entrar nesse tópico aqui, ó. Como reprogramar os seus comportamentos, tá? Então, eu demorei para fazer esse gráfico, mas quando eu cheguei nesse formato, eu achei que ele ficou muito bom. É o seguinte, aqui, ó. Como é que vai ser
o processo onde a gente desenvolve uma autossabotagem, porque talvez inconscientemente, muito provavelmente isso ocorra, você esteja se sabotando e muitas vezes você nem tem consciência disso, tá? Então é como se fosse um cabo de força, sabe aquele cabo de força que a gente viu lá no começo, um puxa para um lado, outro puxa para o outro? O seu inconsciente, ele olha o tamanho da força do inconsciente e o tamanho da força do consciente. Quem que vai ganhar essa guerra aqui, esse cabo de guerra? Você está vendo que o seu inconsciente ele é muito mais forte, ele vai ganhar, sabe? Então, como é que funciona isso? Às vezes a gente tem uma incoerência, sabe? Eu quero uma coisa, mas o meu inconsciente quer outra. E aí ocorre ali um choque quase que de egrégora, sabe? Um choque interno, porque eu quero emagrecer, mas o meu inconsciente quer comer doces. Tá vendo como o inconsciente ele é mais... E automaticamente eu fico comendo doces, às vezes sem perceber. Como é que eu vou emagrecer? Meu consciente, não, eu quero parar de fumar. Mas inconscientemente a pessoa está tão habituada a fumar, ou seja, o inconsciente é algo muito, muito, muito mais forte do que o nosso racional e tudo mais, tá? Outro exemplo, você pode falar. Essa questão aí que você citou, esses exemplos, a palavra escassez, né, na mente. É interessante. Parece que o consciente está todo o tempo ameaçado pelo inconsciente. Vai te faltar, a escassez está chegando. Então, parece que há essa dominação mesmo. Isso vem da nossa educação, porque provavelmente você ouviu lá na infância que o dinheiro é sujo, que os ricos são infelizes, ou que os ricos são ricos porque roubaram, sabe? Então, tem lá alguns drives, né? Algumas programações aqui no inconsciente que no teu consciente não te permitem abundar, não permitem gerar prosperidade, sabe? E por isso que às vezes gera essa incoerência, essa autossabotagem. Então, o que nós vamos fazer nessa aula de hoje? Nós vamos mexer nessa reprogramação inconsciente aqui, ó, de modo que eu possa trazê-la para o consciente, dar mais luz nessa questão e desenvolver ali. Ó, o Jung, tá? Ele diz uma coisa assim, ó, tudo que negamos, o nosso inconsciente acaba nos dominando. Tudo aquilo que a gente nega, o inconsciente nos domina. Então, a negação, ela pode ser também entendida como uma repressão. Por quê? Tem duas formas, tá? Tem duas formas. A gente pode brigar ou a gente pode reprimir. Duas formas de a gente negar, né? Ou reprimir. Uma é de uma forma violenta, sabe? Ou seja, brigando, né? Tentando empurrar, ou seja, reprimindo, sendo duro. E talvez essa ainda seja menos pior. A outra é a indiferença. Porque na primeira, sabe, existe contato. Na indiferença não há contato. Porque aí eu tenho menos chance de trabalhar aquilo que eu nego do que aquilo que eu brigo. Porque quando eu brigo, eu estou ali me esforçando, estou em cima daquilo, né? Quando eu gero ali uma indiferença, silenciosamente isso vai para o meu inconsciente. Porque quando eu brigo, sabe, ocorre ali, de certa forma, uma interação. Então, por que Jung diz isso, né? Quando a gente nega ou a gente reprime algo, isso é muito sério. A gente empurra lá para o inconsciente. E como nós não temos domínio do inconsciente, a gente manda toda a negação, né, lá para o inconsciente. Então, se eu mando lá para o inconsciente, ferrou. Por que ferrou? Porque vai entrar no automático, sabe? Então, eu tenho que ter muito cuidado do que eu estou mandando lá para o inconsciente, porque uma vez que eu mando para o inconsciente, vai entrar para o automático, né? Então, sempre que eu entrar nessa caixa aqui de inconsciente, vai ficar automático. Aí você não consegue mais dominar. Você vai ser dominado pelo seu inconsciente. Então, o que nós devemos fazer? É colocar luz aqui no inconsciente, sabe? Tem uma frase do Érico Veríssimo, do livro Arquipélago do Tempo e o Vento, que diz assim: o amor e o ódio estão muito mais perto de nós do que nós imaginamos, porque eles são o verso e o reverso da mesma moeda, que é a paixão. Porque o inverso do amor não é o ódio, mas é a indiferença. Então, quando eu sou indiferente ou eu tenho um desamor a mim ou qualquer outra coisa que passa, ela me domina, sabe? Como se eu fosse uma marionete do meu inconsciente. Então, coloca uma coisa na sua cabeça. Quando entra no inconsciente,
já era, ferrou. Aí tem que fazer todo um trabalho para você ir lá no inconsciente, trazer isso para o consciente, sabe? Até uma outra forma que eu acho muito eficaz, que esses dias eu estava estudando e eu cheguei até a fazer um workshop sobre isso, é as 5 linguagens do amor. Pegando uma outra linha aqui, as 5 linguagens do amor, a primeira fase delas é a negação, né? E a gente fica negando, 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 né? Difícil. Mas quando a gente passa dessa fase, a gente entra na fase da raiva. E a gente começa a ter raiva por aquilo, por que aquilo aconteceu, tal, tal, mas ainda não é eficiente. Aí a gente evolui e entra numa questão de barganha, de negociação. A gente vai, não, mas eu vou um pouquinho assim, mas se eu for um pouquinho ali, você vai gerando essa barganha. Aí você transmuta esse processo e aí você entra num processo de depressão, sabe? Fica triste, pá, pá, pá. E aí tem o último processo, que é o processo de aceitação. Quando você aceita aquilo, as coisas começam a mudar, é como se você abraçasse o sentimento, ao invés de ficar lutando com ele, sabe? E começa a encontrar uma solução, começa a trazer um processo para o consciente, onde você consiga conviver com aquilo e até cria uma história que possa gerar ali uma força para você, que aquilo possa ser até um propósito de vida, possa ser porque você aceitou, e aí você sai dessa dor, né, que chama as 5 fases do luto. Você pode dar uma pesquisada nisso também, tá? Mas vamos voltar para cá. Queria comentar alguma coisa? Não? Então, olha só. Para a gente fazer essa reprogramação emocional, essa reprogramação comportamental, é necessário que a gente desenvolva um estado mental de receptividade, sabe? Para que você consiga mudar o que está gravado. Durante toda a sua vida, você foi gravando lá no seu cérebro, e tudo isso está automático. E nós temos uma ferramenta muito poderosa dentro das nossas aulas, né? Que faz com que a gente mergulhe no inconsciente e, através de metáforas, através de parábolas, através de histórias, né? A gente vai criando bases, novas bases, para desenvolver um novo comportamento, um comportamento que a gente quer desenvolver, um comportamento desejado. Então, trazer essas novas referências através de histórias, né, que vão servir de base para as nossas mudanças comportamentais, de modo que a gente possa aprimorar, né, possa sofisticar o nosso comportamento, de modo que ele fique exatamente do jeito que a gente quer. Para quê? Para alcançar os nossos objetivos. Porque às vezes a gente está se auto-sabotando de forma automática e nem sabe por quê. Então a gente retrocede, a gente vai fazer um exercício agora de relax, onde nós vamos trabalhar aquela substituição, procurar identificar um sentimento que não está propício para o comportamento que você quer e substituir esse sentimento por um outro sentimento. E aí você vê que esse outro sentimento vai produzir um outro comportamento, eliminando aquele comportamento não desejado. Então, essa é a questão. Vou eliminar alguns comportamentos da minha vida que não estão me trazendo resultado. Imagina só assim, ó. Imagina que você tem um depósito na sua casa, tá? E tem um monte de caixas, um monte de caixas. E você vai empilhando essas caixas de modo a colocar as caixas mais frágeis embaixo e as caixas mais pesadas em cima. Tem uma hora que isso tudo vai ruir, não é verdade? Então, é como se a gente organizasse tudo, pegasse caixas bem estruturadas, colocasse as coisas mais importantes nessas caixas, formando elas como bases e colocando as coisas menos importantes em cima, em caixas não tão estruturadas, mas que tem uma base para segurar, sabe? Então, é como se a gente criasse uma nova base mais organizada, mais limpa, com mais clareza do comportamento que eu quero ter e do sentimento que eu não deveria ter, que produz um comportamento indesejado, substituindo de vez aquele sentimento por um outro sentimento que é muito semelhante, só que não vai produzir aquele comportamento que eu não quero. Não sei se deu para entender. Conseguiu pegar? Pegou? Tá, muito bem. Então, é como se fosse fazer uma limpeza mesmo, porque muitas vezes nosso cérebro está uma bagunça de sentimentos, de comportamentos, então eu vou gerar essa organização, tá? E a ferramenta que nós vamos usar é um exercício de reprogramação comportamental. Então, eu gostaria que, para a gente fazer esse exercício, você, se possível, relaxasse um pouco aqui na cadeira, ou se você conseguir também ficar numa posição deitada, também pode ficar.
o interessante é que você se entregue profundamente à ação do exercício. Então, eu gostaria que você fechasse os olhos para experimentar essa sensação e começasse a descontração, relaxando, deixando a respiração profunda, descruze as pernas, solte os braços. Procure sentir agora o ambiente em que você se encontra, como se você pudesse sentir as moléculas de ar tocando o seu corpo. Faça uma nova respiração bem profunda pelas narinas e, ao expirar, entregue-se completamente ao exercício. E sinta elementos abundantes em todo o universo que estão à sua disposição e que podem ser usados agora para o seu crescimento, para a sua evolução, para a expansão da sua consciência, para a sua felicidade. Vamos, então, progressivamente entrar num estado mais profundo de descontração. Venha relaxando os seus pés, visualize uma luz azul entrando pelos seus pés e relaxando os músculos dos pés, os calcanhares, as panturrilhas, os joelhos, as coxas, descontraindo os quadris, o tronco, relaxando o peito. Essa luz azul envolve agora o coração, envolve os pulmões, envolve os ombros, braços, as mãos, os dedos das mãos. Faça outra respiração bem profunda e descontraia ao expirar. Relaxe o pescoço, a nuca, o queixo, mandíbula e lábios. Descontrai os músculos oculares, a testa, o couro cabeludo e as orelhas. E agora que você se encontra nesse estado mais profundo de descontração, onde a gente consegue entrar lá nas estruturas mentais, a gente consegue entrar lá no seu inconsciente, aonde você vai procurar, como uma lanterna, como um farol, identificar algum comportamento indesejado. Procure identificar um comportamento indesejado. E mais do que isso, ao encontrar, ao fisgar esse comportamento indesejado como um peixe, você vai puxar esse comportamento indesejado e você vai identificar agora qual sentimento que tem antes desse comportamento ser realizado. Agora você dá um passo mais atrás e procura identificar que provavelmente é um sentimento negativo. Se você conseguir identificar esse sentimento, você está indo no caminho certo. Procure identificar esse sentimento por trás desse comportamento e, muito provavelmente, se você der um passo mais atrás, você vai identificar também uma emoção, muito provavelmente advinda do medo. Quando a gente identifica tudo isso, fica tudo muito mais fácil de a gente verificar a origem e de voltar a toda essa nossa jornada e reproduzir um novo comportamento, um comportamento desejado, desenvolvido através de uma verdadeira mudança comportamental. De certa forma, visualize que esse comportamento te levará aonde você gostaria de chegar. Sinta-se mais energizado com esse comportamento e indo em direção à sua realização, à sua felicidade. Para que o cérebro possa produzir mudanças no seu automatismo funcional, você precisa de energia, você precisa sentir essa dopamina, essa serotonina, essa mudança de prisma, essa mudança de interpretação, essa mudança de mindset. Sentindo o que você gostaria de sentir, indo na direção correta. E por algum momento agora, identifique mais uma vez o medo que gera
esse sentimento ruim e vamos, então, substituir esse sentimento por um outro positivo. Vamos pegar um viés mais positivo. Então, visualize que, ao invés de você sentir, por exemplo, inveja em algumas situações, visualize você sentindo admiração agora. Você sentindo admiração. Ao invés de você sentir orgulho, visualize você sendo mais humilde, você sendo mais grato, agradecendo as outras pessoas, reconhecendo a importância dessas pessoas em nossas vidas e reconhecendo principalmente os nossos erros, reconhecendo os seus erros. E dessa forma eliminando toda a prepotência, toda a arrogância para um sentimento de mansidão, de simplicidade e de humildade. Se você sente ódio com relação a alguém, imagine agora você transformando isso em agressividade positiva, positiva para realizar algo incrivelmente poderoso na sua vida. Se você, porventura, está sentindo possessividade, imagine agora você transmutando esse sentimento para o zelo, cuidando mais dessa pessoa. Se você sente frustração, reclamação, enfim, qualquer outra palavra que encaixe melhor aqui, imagine você transformando isso em aprimoramento, em colaboração, em dedicação, em aprimoramento. E procure, dessa forma, os elementos que você vai transformar com relação ao medo. Escolher um desses conflitos internos e de autossabotagens que são muito claros para você, ao imaginar o sentimento que te faz ter esse comportamento tão conflituoso. E ao substituir por um novo sentimento, sinta a mudança comportamental sendo muito mais bem-sucedida, fácil de executar, porque os moldes mentais eles já estão preparados para essa mudança. Não existe mais resistência, não existe tanta força agora lá do seu inconsciente puxando para um lado. Você traz agora força para o seu consciente. Você começa a usar esse novo sentimento. Qual é o comportamento que você vai escolher? Qual comportamento novo você quer desenvolver? Então, eu quero que você visualize você realizando esse novo comportamento diariamente. Esse novo comportamento começa a ser uma realidade na sua vida, substituindo aquele comportamento duvidoso, talvez não tão eficaz, ruim, por um outro mais assertivo, positivo e até mesmo prazeroso, porque ele está nos levando em direção aonde queremos chegar, preservando assim a sua saúde, a sua integridade, o seu bem-estar físico, emocional e mental. Visualize-se, então, se banhando com este novo sentimento positivo, e ele vai transbordando pela sua pele, pelo seu espaço vital, de modo que até as pessoas consigam sentir esse sentimento. E agora ele é seu, e ele vai fazer total diferença na sua vida, vai fazer com que você avance na sua vida. Por último, eu quero que você visualize tudo isso como se fosse um filme, com imagens claras e nítidas, coloridas, real, sinto som, sinto perfume, como se você vivesse isso na vida real. E sinta você alcançando coisas incríveis na sua vida. Visualize o que você quer alcançar. Através desse novo comportamento, visualize você alcançando aquilo que você deseja realizar. Eliminando as possíveis sabotagens, os possíveis conflitos internos dentro de você. Imagine a sua vida e os seus dias a partir de hoje. Com essa clareza, temos mais e mais referências para sustentar esse novo comportamento.
e reproduza, então, essa história todos os dias, para que você consiga mudar facilmente o quanto antes. Munido dessa reprogramação comportamental, desses novos sentimentos, que farão você se comportar de uma forma diferenciada, que te levará onde você deseja chegar, nós vamos nos preparando para retornar. Vamos, então, retornando através dos nossos sentidos, ouvindo melhor os sons ao seu redor, fazendo uma inspiração profunda. Podemos, então, retornar dessa nossa dinâmica, desse nosso exercício. Ok? Muito bem. Como é que foi a experiência aí do exercício? Gerou mais clareza? Teve alguma dúvida? Conseguiu identificar algo novo? Abre o microfone aí, Ismael. Abre o microfone. Foi muito boa a experiência, né? Quando a É? gente tem um tempo assim para fazer essa introspecção e a gente buscar, vamos dizer assim, algum ponto de fragilidade nosso, né? Muito interessante. E incrível assim que eu estava buscando o que seria, e você falava orgulho, aí eu, que legal, eu acho que é isso, né? E aí, você em seguida já falou também o positivo, né? Que é a humildade. Que bacana, que a humildade é tudo, abre portas. E, segundo as escrituras, a maior chave é a humildade, né? E a gente aprendeu competindo, por exemplo, que toda vez que você se apresenta num campo de competição, seja qual for, com mais humildade, se você ganhar, ótimo, o mais humilde mereceu. Mas se você não ganhar, ótimo, você aprendeu alguma coisa, entendeu? Então, você nunca perde, ou ganha ou aprende, e é interessante. Gostei dessa introspecção aí, foi muito boa. Muito boa. Agora nós vamos para uma nova ferramenta. Essa ferramenta aqui, o Ismael talvez se identifique mais, porque ele é lutador de jiu-jitsu, tá? E a gente tem no jiu-jitsu as faixas, né? E aqui nós vamos usar a analogia da faixa preta e da faixa branca, tá? Então, na faixa preta, eu vou listar os comportamentos que eu já mando muito bem e que eu posso até ensinar alguém, posso ter discípulos em ensinar, eu sou muito bom nesse comportamento, eu posso ensinar isso, posso dar luz para alguém com relação a isso. E na faixa branca, eu vou listar quais comportamentos eu preciso melhorar e provavelmente eu preciso da ajuda de alguém, eu preciso de um mestre para me auxiliar. Então, tem alguns que são muito bons na faixa preta e também todos nós temos alguns comportamentos que nós precisamos elencar aqui na faixa branca, né? Que são aqueles que nós precisamos melhorar. Isso vai gerar uma clareza, sabe? Naquilo que eu sou bom, né? E naquilo que eu preciso entrar como um aprendiz, sabe? Parecido com aquele mindset de iniciante, só que aqui com uma outra dimensão, de que eu estou começando e eu preciso galgar, né, as faixas até chegar lá a um faixa preta. E talvez eu identifique alguma pessoa que é muito boa, que é um faixa preta, nesse comportamento, e eu posso aprender com ela. Né? Eu posso pegar alguém que é humilde, né? Posso ir lá e pegar esse cara que é faixa preta em humildade, eu sou faixa branca, em humildade eu quero aprender com ele a ser mais humilde, né? E isso vai ajudar não somente a gerar clareza, mas isso pode servir como uma ferramenta de você catalogar e você ter consciência no que você é bom, de modo que você possa ser ainda melhor, e o que você é bom você pode ajudar outras pessoas e pode também fazer com que você consiga resolver um problema, atingir um objetivo, mas também dando uma atençãozinha naquilo que eu não sou tão bom, para dar uma blindada, sabe? Ou seja, eu sou faixa branca, então eu gostaria de me aprimorar e de se tornar um faixa preta também nessa questão, nesses comportamentos. Conseguiu entender essa ferramenta aí, Ismael? Sim, consegui. Percebi. E não é aí listar o positivo
e o negativo. É justamente aquele quadro de que você precisa melhorar, cabe melhorias aí, ou seja, pontos fracos e pontos fortes, que é o que você já tem, pode ser lapidado ainda em algum aspecto. Assim, ó, no meu comportamento, vamos supor que eu seja muito... tinha um primo meu que falava que o outro primo era faísca, pavio curto, né? O cara explodia facilmente. Ou seja, ele era faixa branca nesse quesito, né? Talvez ele precisaria aprender com outro primo, que era mais paciente, que era mais calmo, que via a situação como um todo antes de reagir, sabe? Então, a gente vai vendo quais comportamentos eu sou faixa branca, que eu preciso aprimorar, e outros também que eu tenho uma habilidade que os demais não têm, né? E isso me diferencia, eu posso colocar energia também nisso, sabe? Então, porque assim, uma coisa é a gente ter a ferramenta, outra coisa é a gente colocar a ferramenta para funcionar. Tem que colocar a ferramenta para funcionar, nem que você leve 5, 10, 15 minutos aqui para fazer isso, né? E deixar isso com clareza no teu dia a dia, para você colocar energia, sabe? Ser sincero também, né? Bem, a gente está no finalzinho já do nosso workshop de hoje, e aí tem uma frase do Mahatma Gandhi: se eu acreditar que posso fazê-lo, certamente adquirirei a capacidade de fazê-lo, mesmo que não a tenha no início. No começo, gente, tudo parece mais difícil, até que você vai criando ali um caminho neural, aquilo vai entrando no seu inconsciente e aquilo vai ficando natural para você. Aquilo vai ficando automático. Então, persista, não desista. Comece a treinar esse novo comportamento que você gostaria de tê-lo até aquilo ficar automático e aí ele começa a atuar a seu favor. Tá? E isso é necessário uma crença. Ó. Se eu acreditar que eu posso fazê-lo, certamente adquirirei essa capacidade, mesmo que isso não seja no início verdadeiro. Tá? Aí, resumindo, o faixa preta é o faixa branca que não desistiu de se aprimorar, né? Exatamente. Olha só, exatamente. O faixa preta ele continuou se aprimorando. É. O faixa branca ele desistiu do aprimoramento. Uhum. Então, faixa preta... E não desista, sabe? Até porque, eu até já falei sobre isso, até quando você chegar numa faixa preta, né? Você pode colocar a faixa preta também como uma faixa preta branca, porque ali dentro da faixa preta tem níveis de profundidade. Eu posso ainda desenvolver uma outra dimensão, né? Então, ali não é o fim, né? Ali é só, talvez, um outro começo, né? Para não parar de se desenvolver, está sempre desenvolvendo. Mas eu gostaria que você desse muita atenção à faixa branca, tá? Porque a faixa branca provavelmente está passando despercebido, uma coisa que você não está dando atenção, e ela pode estar fazendo falta para você, uma habilidade ali, um comportamento que às vezes você menospreza, mas que se você botasse um pouquinho de energia já ia evitar muitos problemas de conflitos e tudo mais. E é simples, é só você ter consciência, né? Aceitar que você tem realmente, eu não gosto da palavra deficiência, mas que você não tem a facilidade de desenvolver esse comportamento e procurar treinar até aquilo ficar natural, entendeu? No começo vai parecer artificial, mas depois você vai treinando aquilo ficar natural. Até porque você começa a ver os louros daquele comportamento, né? Começa a ver os ganhos, a recompensa daquele comportamento, e esse, pô, é muito melhor. Não tem por que eu ficar naquele outro lá que estava me gerando tanto conflito, tá? Mas tem que tirar do automático, e para isso eu preciso persistir, preciso treinar. O que eu vou fazer essa semana para você é gravar, tá? Alguma reprogramação. Aqui no caso do Ismael, né? Eu vou pegar um tema mais específico com ele, entendeu? E vou trabalhar aquele tema ali que ele colocou, sabe? Ele pegou alguns tópicos ali, ele não se identificou com alguns, mas se identificou com alguns. E dentro daquele tópico ali tem como se aprofundar, para ter mais clareza, para eu incorporar mais. Porque quando eu ir para action, no meu dia a dia, fica mais fácil de eu gerar aquele comportamento, porque eu já plantei a sementinha. O sentimento já está no automático, então eu gero aquele sentimento e gero aquele comportamento por consequência, né? Pelo automático, sabe? Sentimento e comportamento. Então eu vou aqui no sentimento já modificar ele, e aí quando aquilo se
proliferar dentro de mim, automaticamente ele não vai desenvolver mais aquele comportamento que eu não gostava, indesejado, vai gerar um outro comportamento que vai gerar um outro resultado. Tá ok? Sim, e aí nós vamos para a reflexão final agora, tá? Assim, ó, quais foram as principais mudanças, tá, que ocorreram em sua vida ao longo desse módulo que a gente teve de inteligência emocional? Consegue identificar? Justamente é essa palavra, identificar. Comecei a identificar a intervenção do parasimpático. Uhum. Já comecei, como eu tive um final de semana muito tranquilo, né? E aí eu pude conversar e começar a perceber essa situação. Trabalhar isso foi interessante. E desenvolver isso, né? Em níveis cada vez mais profundos, sabe? Pegando aquele mindset iniciante, recapitulando toda a estrutura, sabe? Colocando em prática. Porque uma coisa, tem um sábio que diz assim, se você não coloca em prática o que você não sabe. Então, tem que colocar em prática de modo que aquilo fique automático, para ter uma mudança realmente comportamental, né? Só uma coisa, você é a segunda pessoa que eu escutei falar essa frase nesses dias. Interessante. Essa aí de que se você sabe, mas não pratica, você não sabe. Interessante. Ou seja, o conhecimento está voando, né? Você tem que pegar o conhecimento e transformar em sabedoria. O que é a sabedoria? É a prática do conhecimento, porque o conhecimento por si só ele não vale nada. Está cheio de conhecimento na internet. Agora quero ver a prática, né? Colocar isso. Isso é a sabedoria. Sabedoria humana é isso, é colocar conhecimento em prática para produzir resultado. Então, carece de energia, de esforço, de tempo para colocar em prática, né? E tudo isso vai gerar resultado para a vida inteira, uma coisa para a vida inteira isso aqui, tá? Coisa para a vida inteira. Bem, o próximo passo, né? What's next? Como viver com mais propósito. Olha só isso, que legal. E aí a gente tem o nosso terceiro módulo do Mindfulness Design, onde a gente tem 10 sessões poderosíssimas. Essa aqui é a menina dos olhos de ouro, xodozinho do Mindfulness Design. O que é a jornada da clareza mental? É onde eu vou ter mais foco, onde eu vou colocar um alvo, estabelecer ali uma meta, gerando ali direção. Essa é uma aula de direção. Sabemos que qualquer mudança de alvo, né, o Ismael faz tiro ao alvo, né, ele perde o alvo. Então, a gente precisa ter uma direção muito boa, um foco muito bom para poder ter um resultado. Feito isso, nós vamos remodelar as nossas escolhas. A gente vai aprender como que a gente toma as nossas escolhas, né? E a gente vai ver como a gente verdadeiramente quer se sentir na vida, tem muito a ver com os nossos valores. E a gente vai não só identificar esses valores, mas a gente vai criar também gatilhos através de ações comportamentais no nosso cotidiano que vão acionar esses valores, mudando a balança emocional do cérebro de modo a eu não ficar tão infectado com coisas que eu não quero, mas com coisas que eu quero. Isso vai mudar completamente o mindset de fugir da dor para um mindset muito mais poderoso que ir em direção ao prazer. A vida parece que fica mais colorida, mais doce, com mais intenção, com mais significado, com mais emoção. Nós vamos trazer isso para a tua vida. Terceira aula, superpowers. Todos nós temos algumas faixas pretas. Agora aqui são habilidades, tá? São soft skills. E essas habilidades, elas não são superpoderes, porque você não está colocando energia, você não está treinando isso. Porque se você colocar energia e colocar dedicação, tempo ali, né, nessas habilidades, elas vão se tornar superpoderes. E esses superpoderes fazem uma grande diferença para alcançar os seus objetivos, para você resolver problemas e outras coisas. Elas te empoderam, elas aumentam a sua autoestima, a sua autoconfiança, porque você tem uma habilidade que todos nós temos, mas nós vamos identificar e vamos criar uma trajetória de você treinar isso e trabalhar o foco para trabalhar os superpoderes.
Tá pegando até então, Ismael? Tá pegando aí? Sim, sim. Ok. Quarta aula é Major Goal, em inglês, tá? O Major Goal, o objetivo maior, é a minha habilidade de pensar a médio e longo prazo. Não só o que eu quero para ano que vem, mas o que eu quero para 5 anos. Talvez até para 10 anos. Isso esparge um pouco a nossa linha de tempo, né? E faz com que a gente comece a agir hoje em prol de uma coisa muito maior para daqui 5 anos, sabe? Feito isso, olha só, valores, superpoderes e objetivo maior, nós vamos colocar esses 3 elementos aqui que são muito específicos, cada um de nós tem isso de forma muito distinta. Nós vamos colocar esses 3 elementos aqui, valores, habilidades e meta maior, numa coisa chamada manifesto. E cada um de nós vai ter um manifesto específico, com o objetivo maior, os valores e também os superpoderes, de modo que isso te dê uma clareza. Os alunos eles imprimem isso, Ismael, e colocam numa moldura assim, na frente do computador. E todos os dias eles olham aquilo e aquilo já gera uma ação, porque está muito específico ali, com clareza, sabe, o manifesto dele. O manifesto é algo poderoso. E uma vez feito o manifesto, agora nós vamos criar um plano de ação. Isso aqui é todo um processo de autoconhecimento, ó, conhecendo realmente a sua identidade, quem você é, para que aí a gente comece a entrar um plano de ação para desenvolver o quê? O manifesto. Então, no plano de ação, a gente vai eliminar muita coisa desnecessária, que você está gastando energia, tempo e dinheiro, sem que isso seja prioridade, porque nós vamos colocar prioridade para isso. Uma vez estabelecido isso, então, o plano de ação é algo muito sofisticado, onde nós vamos mexer na sua agenda, nós vamos falar de gestão de tempo, nós vamos falar de ferramentas altamente eficazes na produtividade, nós vamos mexer na tua produtividade, e sem falar que você vai ter mais tempo para poder viver os seus valores, curtir a sua família, a sua saúde. Por quê? Porque você vai ser eficaz, você vai fazer menos e vai produzir mais, por incrível que pareça, parece inacreditável. Porque a gente tem a nossa ideia que eu tenho que trabalhar, mas às vezes tem um resultado muito pequeno, e aqui eu vou inverter essa questão, nós vamos focar no que realmente é importante, e ao resolver o que realmente é importante, você já produz um resultado muito grande, e aí você tem mais tempo para fazer as outras coisas. Depois nós vamos ver pilares da vida. É importante que a gente tenha uma base muito bem estruturada. Não é porque agora você tem um manifesto, que você sabe como você quer se sentir na vida, que você sabe quais são as suas habilidades, que você vai chutar o balde, né, Ismael? Não, tem pilares da vida aqui, saúde, finanças, família, que vão sustentar a carreira, que vão sustentar, né, esse projeto. Então, eu tenho que preservar. Se eu tiver, por exemplo, aqui, negligenciando qualquer um desses pilares, isso vai dar pau lá na frente, vai dar problema lá na frente. Entendeu isso? Depois nós vamos para perguntas de poder. Essa pergunta aqui eu acho muito poderosa, porque ela é uma aula de conversa interna. Todos nós nos comunicamos com nós mesmos, mas a grande maioria, 95% ou mais, se comunica de forma negativa. Ou seja, eu vou te ensinar a gerar uma comunicação que vai fazer você sair da procrastinação e colocar o seu plano de ação em prática e que vai ativar os seus valores, mudando aquela estrutura de fugir da dor através de uma pergunta interna para te levar em direção ao prazer. E tudo isso você vai automatizando. Nona aula, nós vamos falar sobre vilões, aquilo que nos impede. A gente falou um pouquinho hoje sobre a autossabotagem. Os vilões, eles estão muito marcados, mas nós vamos deixar no final por quê? Porque se a gente começa um processo trabalhando com os vilões, isso vira um saco sem fundo, porque aqui a gente precisa de uma estrutura para trabalhar isso, a gente precisa trabalhar a sua confiança, a sua autoestima. Depois de você ter toda essa estrutura, a gente vai conseguir trabalhar isso de forma bem eficaz e vai criar uma solução para que esses vilões saiam do seu caminho definitivamente e você possa avançar. E sempre que eles, porventura, vierem ameaçar e entrar no seu caminho, você aplica essa solução e joga ele para longe. E aí você tem uma estrutura, uma estrada aberta para você avançar. E no final, nós vamos ter uma estrutura chamada Manual de Vida, onde nós vamos resumir todas as aulas, que são muito impactantes, realmente essas aulas são muito impactantes, onde você, numa folha, você consiga saber os seus valores, os seus superpoderes, seu objetivo, o seu manifesto, as ações que você tem que tomar, a pergunta de poder e os seus vilões com as soluções, para que isso tudo gere uma clareza e cada dia seja um dia muito intenso na sua vida, com
resultado específico. Então, esse é um Intentional Life, tá? O programa mais poderoso que eu considero dentro da nossa estrutura, que são 5 módulos, tá? Esse aqui está bem no meio, que ele tem um impacto muito poderoso na nossa vida, tá? Tá, ô Mike, mas quanto que vai custar esse programa? Ele de R$ 1.500, tá? Ele vai ficar por R$ 1.200. Você pode fazer ele em 3 vezes, sem juros, tá? Até sexta-feira. Hoje é segunda, né? Então, tem aí até o final da semana para você se organizar, porque nós já vamos começar na segunda-feira que vem, tá? Nesse mesmo horário, 9h30 da manhã. São 10 encontros. Cada encontro ele tem ali 1h30, 2 horas de profundidade, de treinamento, de exercício, de atividades, de forma que é bem impactante, tá? Então, quem quiser participar, fala comigo, né, para a gente ver a sua entrada dentro desse programa, tá? Todas as aulas são gravadas, são mandadas para você as ferramentas, tudo direitinho para você ter isso para a sua vida inteira, que é uma coisa realmente para a vida inteira, tá? Muito bem, eu acho que era isso. A gente tem os highlights, né? Os highlights da aula ali de reprogramação comportamental. Gostaria de... Teve alguma questão aqui que queria falar sobre isso aqui, Ismael, aqui do Intentional Life? Entendeu tudo? Não, eu só precisava de um exemplo de vilões. O que é isso? O vilão, por exemplo, é o orgulho. O orgulho é um vilão, Tá. entendeu? Entendi. A frustração. A frustração também é um vilão. A gente fica frustrado e aquilo, sabe? Então, nós vamos tirar na coluna da faixa branca, é vilão. Não, aqui é outra pegada. Aí nós vamos cavar e cavar. É uma sessão aqui, uma sessão profunda. Mas por que nós vamos deixar no final? Primeiro eu vou trabalhar essa estrutura de autoestima e autoconfiança aqui, ó. E também de entusiasmo, para você avançar e já obter resultado, com um plano de ação já elaborar. Você já está no caminho. Agora que você já está no caminho, que nós vamos trabalhar esses vilões aqui, que são às vezes a procrastinação, às vezes... E aí a gente tem esse nome, a gente vai ver, vai identificar e vamos elencar 1 ou 2 para trabalhar a ferramenta, porque tem uma ferramenta aqui dentro muito eficaz, que é a solução. Como que eu soluciono esse vilão? É uma aula bem forte. Todas as aulas são muito fortes, tá? Todas as aulas aqui, eu até diria que o investimento que você faz, ele valeria por uma aula, mas você vai fazer pelo programa inteiro, 10 aulas, porque realmente são muito impactantes, tá? Então, eu considero um investimento, digamos assim, acessível pelo resultado que ele vai produzir na sua vida, na questão de intencionalidade, ter uma vida com mais intenção. Certo. Mike, nessa aula de hoje, nós passamos bem rápido assim, sobre a questão do estado mental de receptividade. Foi uma passada muito rápida. Eu não peguei bem o que significa esse estado mental de receptividade. O que seria isso? É assim, ó, o nosso inconsciente, tá? Ele coloca muralhas. Imagina muralhas, assim, montanhas, que nos impedem de absorver as informações do nosso consciente, do nosso meio ambiente. Porque são muitas informações, são pessoas. Tem uma série de... Se você absorvesse todas as informações, você ficaria louco de tanta informação, sabe? Então, ele absorve somente aquilo que você quer. Sabe quando você vai comprar um carro da marca X e você começa a ver um monte desse carro da marca X? Ele sempre esteve lá, mas você não absorveu, porque senão você... E aí, quando você foca, o seu cérebro começa a identificar. Mas o estado de receptividade é quando a gente entra no relax. Quando eu entro no relax, ainda mais se eu faço algumas técnicas antes, como respiratórios e técnicas corporais, eu entro num estado de receptividade aonde eu burlo essas muralhas, né? E essa informação, ela é semeada no meu inconsciente como uma sementinha, que é uma mudança comportamental. E uma vez plantada lá, ela vai crescer também se eu desenvolver ela repetindo isso, né? E aí, se eu visualizar que eu estou mudando o meu comportamento lá no inconsciente, que é quando eu estou nesse estado, numa onda mental propícia para isso, né? Quando eu estiver na minha onda mental do meu atual dia, fica fácil de eu fazer aquela mudança comportamental, porque ela já está plantada, ela já foi introduzida. Então, não tem tanta resistência,
porque é difícil a gente mudar, é um processo de autossuperação, né, Ismael, não concorda? Então, a autossuperação ela fica mais fácil, porque não tem que fazer tanta força para mudar. Eu já estou com o meu inconsciente é muito forte. Então, eu tenho que fazer ele trabalhar ao meu favor e não contra. Entendeu? Então, quando eu mudo o significado lá daquele sentimento, eu estou fazendo o meu inconsciente agora trabalhar ao meu favor. Mas, para isso, eu preciso entrar. Por isso que o exercício, eu vou gravar uns áudios que eu vou mandar pelo WhatsApp, que você vai fazer todo dia essa reprogramação comportamental ali, deitadinho, relaxando, e aí você vai plantando essa nova mudança, esse novo sentimento que vai produzir aquele comportamento X. E aí você vai ver como fica fácil no dia a dia fazer isso, porque você já implantou, você já fez a estrutura. Chegou a entender? Perfeito, obrigado. Maravilha, maravilha. Então é isso, gente. A gente vai finalizando. Quem quiser participar, fala comigo. Semana a gente começa, semana que vem, tá? 10 workshops Intentional Life. Muito poderoso, muito transformador. Um impacto bem intenso mesmo. Tá ok? Maravilha. Beleza. Então até o nosso próximo encontro. Valeu. Abraço. Bom dia. Bom dia, boa semana para todos. Boa semana. Valeu. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau, tchau.